Salve galera, esse é o novo canal Tira Dúvidas para o Enem do professor Sidney Buzo. É o canal Como é que era o negócio? Galera, hoje nós vamos tratar de um assunto que são as funções polinomiais. As funções polinomiais são aquelas que são geradas pelo seguinte polinômio. É um p de x, tal que, né, você vai criar ele por meio de um somatório, para um índice indo de i igual a zero até o máximo, que é n, de um termo, a n, que é uma constante, tá certo? Multiplicado pela variável x elevado ao n, que é vindo então ali dos elementos que você tem máximos do teu somatório. Beleza? Como é que era o negócio aí? Bom, vamos ver aqui como é que funciona então, tá? Vamos imaginar então a seguinte condição, né? Para se a gente gerar uma função polinomial, né, eu vou precisar do valor do n. Então, para usar naquele polinômio, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse camarada, vamos supor o n igual a zero, e eu vou substituir esse n igual a zero, vou marcar aqui, né? Esse n igual a zero eu vou substituir aqui, e vou substituir aqui, tá certo? E o n igual a zero significa que o meu somatório ele só vai ter uma única forma de se expressar, que é um elemento único aqui, que vai ser quem? Vai ser o elemento formado então ali, né, que é o a0 vezes o x elevado a zero. Então o que eu estou fazendo aqui? O n, como ele está indo de 0 até 0, significa que esse camarada aqui, o máximo que eu vou ter é um zero. Então aqui eu tenho o termo inicial, que é o a0, multiplicado por x elevado a zero. Só que se a gente pensar então aqui, se a gente seguir aqui a nossa história, tem que lembrar que qualquer número elevado a zero vai ser igual a 1. Isso aqui vai gerar então para a gente a seguinte coisa, um polinômio x, que na verdade então é uma função de x, um p de x aqui, que depende única e exclusivamente daquele valor constante. Ou seja, esse camarada aqui, ele equivale para a gente o que era, por exemplo, lá que a gente estudou, né, que era a função constante. Quem não lembra, dá uma olhadinha aí na descrição do canal que tem a chamada para aquela outra aulinha, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui a nossa história. Se eu pegar para n igual a 1, então o que vai acontecer aqui? Né? Aquele p de x, ele vai, então, de 0 até o máximo de 1. Ou seja, ele vai ter o elemento a0 x elevado a zero, mais, por causa do somatório, né, o termo a1, que é uma outra constante, multiplicado por x elevado a primeira. E aqui, né, se a gente lembrar, a mesma coisa, se eu tenho x elevado a zero, né, ele não vai entrar aqui na minha conta, ele vai ficar equivalente como tem aqui na parte de cima. Então eu vou ter aqui um polinômio de x que vai ser 1 a 0 mais a1 vezes x elevado a primeira. Se eu pegar agora para o n igual a 2, aquele polinômio lá, ele vai então ficar da seguinte forma. Eu vou pegar esse polinômio, ele vai começar então, o primeiro índice é o 0 e o último índice tem que ser o 2. E desculpa aqui, mas aqui ficou esquisito aqui a marcação, mas tudo bem. Aqui a gente tem um 2, falou? Então aqui, o AN, x elevado a n, aqui vai ficar o A0, x elevado a zero, mais o A1, x elevado a primeira, mais o A2, x elevado ao quadrado. Tá? Então, se a gente seguir aqui a nossa historinha, o que vai acontecer? A gente vai ter um polinômio de x, que vai ser o termo A0, x elevado a zero, que é A0 vezes 1, está aqui. Depois vai ter o A1, x elevado à primeira, está aqui. E o A2, x elevado ao quadrado, está aqui. Bom, vamos lá. O p de x, então, igual a zero, o p de x é uma constante. Ou seja, é uma função de grau zero ou é uma função que a gente chama de função constante. O p de x, a0 mais a1, x elevado a primeiro, é uma função de primeiro grau. E o p de x, a0 mais a1 de x1, né, 1 é x elevado à primeira, a2 x elevado ao quadrado, é uma função de segundo grau. O que significa, então, é que o n, né, aquele nzinho lá em cima, por exemplo, aqui n igual a 2,
ele dá o grau da função. Então, segundo grau por causa do n igual a 2. Se a gente voltar lá, o n era aqui, nesse caso era o n igual a 1, então é uma função de primeiro grau. E o n igual a 0 é a função de grau 0. Para não falar função de grau 0, a gente chama de função constante. Vamos lá. Beleza? Deu para entender como é que funciona? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos estudar um pouco então da função de primeiro grau. Então, seguindo aqui. É uma função polinomial do tipo p de x igual a a0 mais a1 vezes x elevado à primeira. Tá? Então, se a gente transformar isso aqui em uma função, eu vou chamar então o y é uma função de x, tá? Como a gente vinha escrevendo. Só que aqui eu vou fazer uma inversão. Aqui o a1x elevado à primeira, eu vou colocar aqui na frente, tá certo? Porque ele vai me denotar o maior grau aí da função. Então eu vou colocar ele aqui em evidência. O a1, ele vai ser então o componente constante a, agora nesse caso, e o a0, que é o componente que não tem a variável, ele vai vir sozinho aqui, tá certo? Tá aqui ele. Vai se tornar para mim aqui então um b, que é como a gente está acostumado a estudar essa função. O y é ax mais b, né? Vamos lá. Então, o a, né, da função de primeiro grau, ele é o equivalente do a1 do polinômio, e esse caso aqui, como a gente está trabalhando com a função de primeiro grau, a gente tem um nome específico para esse cara. Esse cara vai chamar o coeficiente angular da função. O que o coeficiente angular da função ele vai gerar? Então, esse camaradinho aqui, ele me dá quantas vezes a minha função ela aumenta para cada vez que o meu x aumenta uma vez, tá? E o a, ele pertence aos números reais e não pode ser zero, porque se ele for zero, esse termo ele deixa de existir, né? O termo a vezes x ele deixa de existir, e vai sobrar só o b, então ele vira uma função constante. O b, ele é o equivalente então do elemento a zero, e ele é o que a gente chama de coeficiente linear da função. O coeficiente linear da função, então esse camarada aqui, o b, ele vai me dar o grau da posição, na verdade, aqui vamos colocar assim, a posição em y em que a função tem quando x é igual a zero. Tá? Então é um valor importante também na hora do nosso estudo. O b, ele pode ser qualquer número, inclusive o zero. Tá? Seguindo aqui. Então, ele é qualquer valor que eu possa utilizar para valor de x, não tem problema. Ou seja, o x ele pertence a R. A imagem ela também pertence a R, porque você vai ter um resultado aí de uma para outra. Ou seja, o y ele pertence a R. Então a gente diz que essa função ela é dada de R em R. Então R do domínio e o R da imagem, ok? Como que se comporta essa função? Né? Qual é o comportamento dessa função, o comportamento gráfico dessa função? Então, vamos entender aqui um pouquinho. Vou pegar uma função aqui do tipo ax mais b, ok? Então, quando a gente está trabalhando aqui, uma função genérica qualquer. Agora, quando eu tenho o a positivo, ou seja, o valor que eu tenho aqui, ele é um número maior que zero, né? E eu vou supor aqui um b também maior que zero, eu vou ter então aqui duas situações. Quando o a é maior que zero, significa que a minha função ela deve aumentar conforme eu tenho o aumento de x. Ou seja, ela vai ficando mais positiva em y. E o b maior que zero significa que eu vou ter qualquer valor acima do zero aqui. Tá? Só para um título aqui de trabalho. Quando isso acontece, eu posso ter, por exemplo, uma situação como essa. Então, eu tenho uma inclinação aqui, né? Tem uma inclinação aqui. Essa inclinação, quem dá para a gente? É o valor do a. Tá? E esse ponto aqui,
quem é que me dá? É o valor do B, tá certo? Então eu tenho aqui, vamos lá, o A dá a inclinação e o B é o camarada que tem ali o ponto de cruzamento em Y, ok? Agora, quando eu tenho um aumento do A, ou seja, conforme o A ele vai ficando mais positivo, o que acontece para a gente é que eu tenho um aumento da inclinação, tá? Não sei se dá para perceber aqui, mas a gente tem um aumento da inclinação. Muito bom. Quando eu tenho o aumento do valor do B, esse camarada ele se desloca para cima. Então, eu tenho esse camarada fazendo deslocamento ali, tá certo? E se eu estiver diminuindo o B, ele vai passar para baixo, óbvio, vai diminuir ali o valor que está cruzando no Y. Então, se a gente seguir aqui, a gente observa que tem um ponto aqui embaixo, ó, aqui, né, no eixo X, em que há o cruzamento da reta com o eixo X. Esse ponto, a gente chama ele de zero da função. Por que zero da função? Porque é o equivalente da gente fazer ali o y igual a zero, ou seja, a gente ter ali uma condição do ax mais b igual a zero. Quando ax mais b igual a zero, o que acontece é que o x ele vai ser um valor que vai ser o negativo do valor do b que você tiver, dividido pelo valor do A. Vamos aqui, seguindo então. Essa função, então, a gente diz que ela é uma função crescente. E o que acontece se eu tivesse uma situação em que o A, né, da função ax mais b, né, da função de primeiro grau, ele fosse negativo? Quando esse A é negativo, significa que ao aplicar um valor aqui de x, multiplicando pelo valor de A, a sequência é que eu vou ter sempre um valor de y que vai subtrair do que eu tiver do b. Ou seja, eu vou fazer com que eu tenha uma função que ela vai diminuir com o aumento do x. Então, exemplo aqui, vamos imaginar que eu tenho essa situação. Então, vocês veem aqui que eu tenho uma inclinação, né, diferente daquela que a gente tinha lá na função em que o A era positivo, e o que a gente tem aqui, na verdade, é que você tem uma inclinação aqui negativa, vamos dizer assim, em relação àquela que a gente tinha no anterior, tá? O que acontece aqui, é a mesma coisa, o A, o menos A, né, no caso, que vai entrar aqui na minha função, aqui, né, aqui eu teria um negativo aqui para trabalhar, tá certo? Ele vai fazer com que esse camarada tenha uma inclinação aqui. E o B, ele continua na mesma condição, é aquele camarada que corta o eixo Y aqui. Se eu seguir então aqui a minha história, se eu fazer com que esse A ele aumente de tamanho, ou seja, ele fique mais negativo, o que vai acontecer é que eu vou aumentar essa inclinação aqui, ele vai ficar mais negativa essa inclinação. E se eu aumentar o valor do B, o que vai acontecer é que ele vai mudar a posição. De novo, a gente vai ter ali um ponto, né, que é o ponto de cruzamento com o eixo x, que é o zero da função, que é o x igual a menos b, do mesmo jeito. Essa função a gente chama então de função decrescente. Tudo bem? Vamos aqui então. Vamos seguir aqui com um exemplo, em que eu tenho então o y igual a uma função de x, que é igual a 2x mais 1. Então, se a gente observar aqui, eu tenho aqui 2, ou seja, o A ele é positivo, né, que é o valor que está acompanhando o x, e 1 aqui somando, que é o valor do B, que é positivo também. Então, é uma situação que a gente viu ali atrás, a gente, né, só para facilitar o entendimento aqui rápido. O A maior que zero, B maior que zero, então vai seguir aquela ideia da explicação anterior. Bom, se eu fizer aqui uma tabela para esses valores, para valores de x, a minha função de x, então, que é o 2x mais 1, vai ser, então, para 0, a função em 0 vai ser 2 vezes 0 mais 1, em 1, 2 vezes 1 mais 1, em 2, 2 vezes 2 mais 1,
E em 3, 2 vezes 3 mais 1. Lembra que aqui a gente tem, né, uma situação que você tem a multiplicação e você tem a prioridade matemática. Então aqui vai ser 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então aqui nós temos os valores de x que nós vamos utilizar ali para fazer uma construção rápida e os valores de y que nós vamos utilizar para a construção rápida, por exemplo, de um gráfico ali para essa função igual a y igual a 2x mais 1. Tá? Então vamos aqui, o gráfico dessa função. A gente tem os valores 0 e 1, 1 e 3, 2 e 5, 3 e 7. E se a gente observar, então isso aí vai gerar para nós uma reta infinita aí, né? Com a inclinação 2, né? Então veja que eu falei, por exemplo, aqui você estava o 0, quando a gente partiu para x igual a 1, ela aumentou 2 vezes somado de 1, que era o que você tinha no b. Então seguindo lá, o y igual a f de x igual a 2x mais 1 é essa reta. O zero da função vai ser, então, a, que é 2, o b, que é 1. Se a gente fizer o fator, então, de x igual a menos b sobre a gente vai ter o x igual a menos 1. Então, esse camarada aqui trocando o sinal, sobre o a, que é 2, que está aqui. E vai até exatamente aqui, ó. Exatamente aqui, o menos meio, tá? Olha lá. Ok? Então é crescente, né? Como a gente já tinha estudado anteriormente. Nas aulas seguintes, nós vamos pegar um pouco desse estudo e a gente vai aplicar um pouco aqui e ver como é que funciona nos exemplos de Enem mesmo, de prova de Enem. Tá ok? A função de primeiro grau, então, para quê? Né? Vamos entender. Ela vai analisar, por exemplo, a projeção do aumento de vendas em função, por exemplo, do tempo. Ela vai ver se houve um crescimento de uma população de uma cidade, por exemplo, em função do tempo, que seja, num parâmetro que seria um aumento linear, como a gente viu ali. Então aqui, a função analisa e indica o crescimento da variável dependente, por exemplo, salário, população, número de doentes, em função da independente, que pode ser o tempo, por exemplo. Então, como eu falei para vocês, nas próximas aulas aí, vamos tentar ver se a gente vamos aplicar, né? Vamos aplicar essas condições aqui que a gente está fazendo de estudo a umas questões do Enem, para a gente ver como é que eles aplicam isso, né, para a gente. Como é que a gente pode utilizar isso numa questão contextualizada. Então, até a próxima. Não esquece de deixar seu like. Um abração para todo mundo e bons estudos aí. Até!